Olá, 15 de agosto de 2018, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. Comunidade do Engenho denuncia que voltou a ser perseguida por jagunços em São José de Ribamar. Em Imperatriz, MST ocupa a sede do INCRA. Conselho Nacional de Justiça aplica pena a juiz Marcelo Baldock de Imperatriz. No esporte, rodada da Série B começa com bons resultados para o Sampaio na luta contra o rebaixamento. E no estúdio nós vamos falar mais sobre o projeto Jovem Aprendiz do Senac. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h01. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia de hoje, Bom Dia Maranhão, com as principais notícias, a informação na velocidade que você precisa para começar bem o dia aqui na TV Difusora. Daqui a pouquinho o Laércio Júlio destaca o esporte. Sampaio não entrou em campo, mas conseguiu bons resultados na Série B. É claro que precisa fazer o dever de casa no sábado diante da sua torcida aqui em São Luís para fugir aí dessa incômoda zona do rebaixamento. Já já nós vamos falar sobre o registro de novas candidaturas, candidatos ao governo do estado, mas 2 candidatos registraram suas candidaturas. O prazo vai chegando ao final e nós vamos ter essa informação com John Coutrin. E o nosso Silvan Alves vai falar sobre os principais assuntos da área policial para você, atualizar você já aqui no Bom Dia, hein? Mas nós vamos começar hoje falando sobre conflitos de terra no Maranhão. Você sabe que, infelizmente, o estado ainda ocupa um lugar desagradável em relação ao número de conflitos. Nós tivemos o acirramento desses conflitos nos últimos anos em todo o Brasil. E trabalhadores rurais que vivem na comunidade de Engenho, que nós já mostramos aqui no Bom Dia, lá no município de São José de Ribamar, eles denunciam que voltaram a ser perseguidos por jagunços na região. No início desse ano, você lembra, o Tribunal de Justiça suspendeu o despejo da comunidade que luta pela terra há mais de 70 anos. São aproximadamente 85 hectares de área, praticamente toda usada para a produção. Seu Gadinho é um dos 60 produtores da região. Trabalha com mamão, macaxeira, quiabo e muitos outros. Ele fala da revolta de toda a comunidade em ver a terra produtiva ser ameaçada. Quer tirar nossa plantação que nós temos, que nós sustenta a nossa família, nós já passamos fome. Será que os órgãos competentes, todos têm conhecimento? Nós somos os poceiros, nós somos os índios, que nós vivemos na terra sagrada que é nossa. Os moradores da comunidade Tremembé do Engenho afirmam que quem vive por aqui são índios e quilombolas, isso há mais de 100 anos. Nós somos povo Tremembé, daqui do Engenho, né? Estamos aqui pedindo que as autoridades nos observem, né? Nos olhem, porque aqui não é fácil sobreviver no local onde a qualquer momento chega um grileiro, né, com seus capachos, querendo tirar a população do seu lugar. Seu João afirma que jagunços daquele que se diz dono da área estaria ameaçando os moradores. Nós vimos com medo mesmo dos jagunços que vem ameaçando nós dia e noite, é de manhã, de tarde, meio-dia e de noite. Então nós vamos com medo de acontecer alguma coisa com nós que somos trabalhadores. Nós somos aqui um grupo de índio, Tremembé, entendeu? Então não pode acontecer isso. Com o mapa nas mãos, o produtor alega que toda a área já estaria loteada para comercialização. Isso depois da retirada de toda a produção do lugar. Nós estamos com um documento em mão aqui do fotógrafo dele, dividindo a área até para a prefeitura de Ribamar, como está aqui em mão. Nós somos produtor, nós somos índio, aqui é nosso território, faz muitos anos, centenas de anos que nós estamos aqui. Eu não vou ver minha produção sendo destruída, que eu construí da sementezinha, comecei a plantar, e aí ver colher, e quando é na hora de ser destruída, agora já foi umas 7 vezes, 8 vezes. Nós não conseguimos contato com a pessoa que se diz dona da área lá sobre esse assunto, mas continuam os trabalhadores reclamando, você viu aí na reportagem. E essa é uma área, inclusive, onde um desembargador foi fazer uma visita pessoalmente e foi intimidado lá. Ele, inclusive, relatou isso ao próprio Tribunal de Justiça do Estado, que se sentiu intimidado pela presença do que seriam jagunços na região, no dia que ele foi fazer uma visita para dar uma decisão em relação a essa área. No início do ano, portanto, como nós falamos lá, o Tribunal de Justiça negou um pedido de despejo da comunidade dessa área que fica em São José de Ribamar. São muitos anos de luta
e de resistência, portanto, dessa comunidade lá em Ribamar. São 7 horas e mais 5 minutos. Na região tocantina, lá em Imperatriz, o MST ocupou a sede do INCRA. Veja na reportagem de Jaqueline Teixeira. A ocupação conta com aproximadamente 260 trabalhadores acampados e assentados das áreas de reforma agrária do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Só este ano, em Imperatriz, foram realizadas manifestações em abril, maio e junho. A pauta de luta é por terra, reforma agrária e justiça. A ação tem como pautas principais a luta contra a judicialização da política e assentamento imediato para as famílias sem terra. Qual assentamento já é desde 2013 criado, com portaria, com créditos, liberação de créditos, um assentamento estruturado. E aí a gente se teve nesse ano, em 2 de abril, uma reintegração de posse do juiz, que praticamente a gente quer entender em qual discussão o assentamento realmente aparece, né, para ser colocado como reintegrado a antigas demandas, que é uma terra pública da União. Para esse lavrador, esse também é um momento de cobrar do INCRA a desburocratização para obter as conquistas dos trabalhadores. Isso é que a gente diz, e a gente vai ficar aqui até uma decisão. Se não tiver, para onde é que a gente vai? Porque se eles tirarem a gente de lá, a gente tem que ir para a rua, né? Então nós já estamos na rua, a terra é do INCRA. Se não fosse do INCRA, ele não tinha feito um assentamento. Então nós estamos aqui e vamos ficar até eles dizerem assim, não, volta para lá que está tudo resolvido. Confira agora o nosso giro de notícias. Um adolescente de 16 anos foi apreendido e 2 homens presos na tarde de ontem. Eles estavam em um veículo roubado que capotou na Avenida Getúlio Vargas, no bairro do Monte Castelo, durante perseguição da polícia. O assalto aconteceu no bairro Maranhão Novo. De acordo com a polícia, a busca começou no bairro Ivar Saldanha, quando foi avistado o carro com características semelhantes às repassadas pelo Centro Integrado de Polícia e Segurança CIOPES. Na perseguição, o veículo roubado capotou. Com eles foram apreendidos uma pistola e um revólver calibre 38, além de celulares. Thaís Santos Rodrigues, de 25 anos, namorada do PM maranhense Felipe Freire Sampaio Gouveia, preso pela morte de um professor de Marabá, se entregou à polícia na tarde de ontem. A mulher, que estava com prisão preventiva decretada, é acusada de ser cúmplice do crime. A vítima, Ederson Costa dos Santos, de 29 anos, foi alvejada com vários tiros na cabeça no dia 4 de agosto, por volta de 2 horas da manhã. De acordo com a Polícia Civil, a mulher confirmou em depoimento que foi o PM Felipe Gouveia que atirou no professor. A Polícia Civil, por meio da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico, prendeu um homem identificado como Humberto dos Santos Lopes, de 55 anos, suspeito de traficar drogas no bairro Barreto. Em uma residência na Rua Gomes de Castro, os policiais encontraram uma barra de aproximadamente 1 quilo de cocaína, além de uma balança digital, um celular e a quantia de R$ 165. A prisão foi efetuada após denúncias da comercialização das drogas. Participação aqui no Bom Dia agora de Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão, você destacou ainda há pouco no Bandeira 2 de que o juiz Marcelo Baldock recebeu uma pena do Conselho Nacional de Justiça, não é isso? Isso é aquele caso lá de 2014? Foi aquele episódio que repercutiu no aeroporto Renato Cortes Moreira, lá de Imperatriz. O juiz estava com uma passagem marcada para um voo para São Paulo e ele se atrasou no embarque para fazer o procedimento de praxe, o check-in, né? Ele chegou depois e aí 3 funcionários da companhia aérea, naquela época, naquela oportunidade, disseram que ele não podia embarcar porque isso feria, inclusive, as normas de segurança da aviação e etc. O juiz ficou irritado com essa tomada de decisão dos funcionários. As imagens mostram isso, aí, né? E, inclusive tem nas câmeras de vídeo ele chamando a polícia e dando voz de prisão, né, aos 3 funcionários que foram levados para o plantão central naquela oportunidade lá de Imperatriz. Foram liberados depois, não é? Mas foi cumprida a determinação do juiz a partir do momento em que ele acionou a polícia militar para dar esse cumprimento. Esse não é o primeiro procedimento contra o juiz Marcelo Testa Baldock. Ele já responde mais de 2 outros procedimentos
que ainda estão sendo analisados no Conselho Nacional de Justiça, e essa é a punição pelo caso desse episódio que ele se envolveu lá em Imperatriz. Convém ressaltar, Alberto, que ele está suspenso por determinação do Tribunal de Justiça, ele não está exercendo as suas atividades na magistratura em função da suspensão imposta pelo Conselho Nacional, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, e agora, não é, com essa recomendação que foi feita pelo Conselho Nacional de Justiça. Existe um caso que ele foi absolvido em relação ao trabalho escravo, Sim. Tem outro caso também relacionado a uma agressão, um flanelinha. Isso, né? exatamente. Então a gente lembra muito bem aqui esse caso, situação realmente lamentável aí. Agora essa punição chamada pena de censura. Censura, né? por abuso de autoridade, por abuso de autoridade, foi o que considerou assim, né, um comportamento inadequado para a função dele, de acordo com a decisão do plenário do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Nós mostramos aqui agora, Silvão, novamente as imagens em relação ao assassinato, aquele policial militar aqui do Maranhão, né? Nós mostramos há pouco, e a pessoa que estava com ele junto no carro lá, as imagens também mostram, ela junto, e ela estava sendo procurada, ela estava com a prisão, ontem, a Thaís, ela estava com a prisão, ela era namorada do soldado Gouveia, né? E na madrugada do dia 4 eles se envolveram numa confusão, uma briga no trânsito lá na cidade de Marabá. E a Thaís, ela estava... O Gouveia foi preso logo depois, porque ele é policial militar, estava de serviço lá, a Justiça de Marabá mandou recolher. Ele continua aqui em Imperatriz, pelo fato de ser funcionário público, ainda tem todo um trâmite para que ele possa ser entregue à Justiça de Marabá. E ela não, ela teve a prisão preventiva decretada e estava foragida até então e resolveu se apresentar. Ela foi apresentada lá na delegacia lá de Marabá e ela confessou, né, dizendo que foi o Gouveia que atirou. Quanto a isso não restava nenhuma dúvida, porque as imagens são claras, das imagens das câmeras de segurança, e a Thaís, pelo que figura nos autos, a Adalberto lá em Marabá, ela teria sido o pivô de toda essa história, porque ela que desce primeiro do carro, vai abordar o outro condutor, começa a discussão com ele, porque ela queria que ele pagasse o prejuízo, porque o carro, inclusive, era no nome dela. Quem estava dirigindo era o Gouveia, mas o carro é em nome da Thaís. Então, ela queria que, naquele momento, o professor já tivesse recurso para pagar ali, quando a gente sabe que a coisa não funciona dessa forma. Como ele se recusou, disse que não, que tinha que pedir perícia e tal, ele se irritou, ele foi lá, pegou a arma no interior do veículo, foi lá e executou de forma bárbara, né, que deixou as pessoas chocadas essas imagens que viralizaram aí na internet. Silvana, nós mostramos aqui ainda há pouco, demos aqui a informação, você falou no Bandeira 2 também, sobre um capotamento ontem, quer dizer, a polícia perseguindo, o carro, já viu que o carro era roubado, né? E a partir daí consegue encontrar, porque essas pessoas que estavam no carro, muito provavelmente já poderiam estar planejando uma outra ação. Eles já tinham feito outros assaltos, já ali naquela região ali do Maranhão Novo, eles já tinham feito vários assaltos quando começaram a ser perseguidos pelo pessoal do 9º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. No veículo roubado. Isso, um veículo roubado. E aí a perseguição começou lá no Maranhão Novo e terminar aqui no Monte Castelo, na Avenida Getúlio Vargas, não é? Quando eles capotaram o veículo, mas um prejuízo grande, não é? Para a dona do carro. Quem está no trânsito e vê essa perseguição acontecendo, não é muito comum, né? Não é muito comum. E aí eles perderam o controle do carro, o controle do veículo e acabaram capotando. Um adolescente e 2 maiores, inclusive com várias passagens, né, foram levados e apresentados na delegacia. De segunda-feira para cá, esse é o 3º veículo tomado de assalto. Esse foi recuperado com muitas avarias. Teve um outro também tomado de assalto que foi recuperado também pela polícia lá de um professor de uma escola pública. Ele foi roubado no pátio da escola e esse carro foi apreendido ontem à noite lá na cidade olímpica, depois de ter sido utilizado também em vários assaltos naquela região. Obrigado, Silvão. Uma ótima quarta-feira para você. Ok, Adalberto. Bom dia. Obrigado. São 7 horas e mais 14 minutos. No próximo bloco, nós vamos saber mais sobre o projeto Jovem Aprendiz do Senac. E tem ainda de Ocutri os destaques da política. Olha só essa. O Tribunal Superior Eleitoral e a AGU cobrarão custos de eleições suplementares de candidatos caçados, em boa medida. Já depois do intervalo com o de Ocutri. Imagens ao vivo nesse momento do trânsito aqui na capital maranhense. Imagens nesse momento aí você tem do bairro da Camboa e aqui as pistas de acesso à ponte Bandeira Tribus. São 7h17, já estamos de volta aqui, não perca a hora em 7h17, você saindo para o trabalho, um ótimo dia, você que está chegando do trabalho, muita gente que trabalha aí
no horário da noite, da madrugada, né? Chegando em casa, acompanhando a nossa programação. Você que está no comércio de São Luís, já aberto aí. Um ótimo dia para você, meu amigo, minha amiga. Estamos juntos aqui no Bom Dia Maranhão pela TV Difusora. Olha, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, oferece o programa Jovem Aprendiz. Esta semana os alunos estão mostrando um pouco do que têm aprendido na formação com foco na responsabilidade social. Os alunos mostram a facilidade para lidar com plantas medicinais, com o uso de um site formulado por eles mesmos. Dá só uma olhada nestes mapas. Aqui os jovens aprendizes usaram o alto relevo e a leitura em braille para orientar deficientes visuais. A ideia é criar supermercados em alto relevo e com braille, mapas que vão estar acoplados nos carrinhos. Ele vai conseguir se encontrar dentro do supermercado, fazer sua compra com mais facilidade. Também tem projeto pensado para o melhoramento profissional, música, relaxamento e até a técnica de origami. Pronto, terminei meu origami. E para quem pensa que isso aqui é apenas um entretenimento, não, é muito mais do que arte. Para que serve o origami? O origami serve para relaxamento através de desenhos representados por animais. Técnicas que ajudam e muito. É bem complicado para a gente que é jovem, então eu acho que tudo isso que a gente está retratando aqui é uma forma de nós combatermos a ansiedade. A segunda mostra da aprendizagem é um momento dos alunos apresentarem o que aprenderam em sala de aula. Eles conseguem ter ideias, né, e projetos e algumas ações de inovação e de sugestão de melhorias daquilo que eles observam como pontos negativos, como gargalos no mercado, né? Tanto no segmento de vendas, de comércio, no segmento de logística, da área da saúde também. Então eles conseguem em sala de aula desenvolver ações, né, pensar em soluções inovadoras para que dê resposta a esses problemas que eles identificam nas pesquisas de campo. Aqui no estúdio eu converso mais sobre o assunto com Thalita Avelar, que é supervisora educacional do SENAC. Thalita, bom dia. Bom dia. Essa mostra começou ontem, a segunda mostra, não é? E foram pela manhã, à tarde ontem, e hoje também se repete? Exatamente. As atividades elas são proporcionadas pelos aprendizes, né, a comunidade em geral, e isso já acontece desde o ano passado, e a gente tem aí a nossa segunda mostra com essas atividades desenvolvidas, que são atividades muito interessantes pelos aprendizes. Eu vi um projeto, por exemplo, a maquete do Mercado Central, uma intervenção lá de reforma, de mudança, ampliação. Qual a importância desse tipo de atividade para esses jovens? Para o aprendiz, faz com que ele consiga se desenvolver melhor no mercado de trabalho, né? Essa proposta que foi trazida pelos aprendizes de intervenção para o Mercado Central, eles ficaram sabendo que haveria uma demolição do mercado para poder fazerem a reconstrução deste. Mas eles achavam, né, nas discussões em sala de aula, que isso ia demorar muito tempo, muitas pessoas ficariam desempregadas. Então eles resolveram trazer uma proposta de intervenção para que, ao invés de demolir o Mercado Central, a gente pudesse otimizar aquele espaço e melhorar para que o ponto turístico pudesse ser valorizado e para que as pessoas não viessem a perder os seus empregos, né, os feirantes que ali estão. Então essa foi a ideia inicial deles como proposta de intervenção do Mercado Central. É interessante, eu estive vendo a lista de alguns trabalhos que alguns deles têm foco inclusive na questão da sustentabilidade. Há um projeto, por exemplo, a ser desenvolvido em um supermercado da cidade de reaproveitamento de parte do material que era jogado fora, como placas, enfim, de sinalização no próprio supermercado. Ou seja, e essas intervenções, essas sugestões orientadas pelos professores, elas são levadas também para as empresas? Sim, todas essas propostas elas são levadas para as empresas. Na verdade, elas surgem, né, das próprias empresas. Então, o aprendiz ele encontra na empresa aquela dificuldade, aquele sistema que não está legal e ele traz para a sala de aula. Isso enriquece muito mais, porque o aprendiz ele já está no campo, então ele consegue perceber essas dificuldades oriundas do mundo do trabalho, traz para a sala de aula, discutem, conversam, sistematizam novas soluções e levam isso para suas empresas, levam isso para a comunidade, levam isso para outras pessoas também. Esse projeto existe desde 1946? Exatamente. O Sistema S, na verdade, foi criado para oportunizar a aprendizagem para os empresários, né? Fazer o cumprimento dessa obrigatoriedade legal, mas foi sistematizado mesmo em forma de lei a partir de 2000, né? Com a Lei 10.097.
É possível perceber nesses jovens que entram muitas das vezes cedo no mercado de trabalho, claro que cumprindo a lei, com todo acompanhamento, em relação inclusive à carga horária, tudo que diz respeito a essa lei, um crescimento profissional, ou seja, quando esse jovem aprendiz, né, volta ao mercado de trabalho numa outra condição, muitas das vezes é contratado por aquela empresa. É possível perceber um jovem com características diferenciadas? Completamente, até porque a formação do SENAC, ela visa essa diferenciação do mercado de trabalho. Então, o jovem que é formado pelo SENAC, ele tem características que você não vai encontrar de jovens formados em outras instituições. Então, é muito particular a formação do SENAC e a formação do programa aprendizagem também é mais particularizada ainda, porque o jovem ele já está no mercado de trabalho e ele tem essa formação profissional concomitante. Então, ao passo que ele está se formando, se qualificando profissionalmente, ele executa isso no campo de trabalho, né? Porque ele já está atuando na empresa. Thalita, a gente percebe que no mercado de trabalho hoje algumas habilidades são necessárias. É preciso que aquele que entra no mercado de trabalho domine, por exemplo, as relações interpessoais, né? Muitas das vezes não é só a questão técnica, mas a questão do relacionamento. Esses aspectos são trabalhados também em sala de aula? Esse jovem também é preparado no que diz respeito a esse quesito? Constantemente. E a mostra ela também é uma oportunidade do jovem expor isso, né? A forma como ele se relaciona. A gente não faz trabalhos onde as turmas elas se dividem em equipes. A mostra ela proporciona que a turma inteira desenvolva um projeto, desenvolva uma atividade comum. Então, essas relações interpessoais elas são muito valorizadas dentro do nosso programa, né, dentro daquilo que a gente oportuniza de qualificação profissional para o jovem. Quantas vagas são ofertadas em média por ano? Como é que tem funcionado aqui no SENAC? Dá para a gente ter uma ideia? Dá. Em média, a gente tem umas 1.200 vagas, mais ou menos. Atualmente, agora em São Luís, a gente tem cerca de 990 jovens, né, em processo, turmas que estão em processo e alunos matriculados, são cerca de 990. A atuação do SENAC se dá em São Luís e em algumas cidades do interior do estado também? Em todos os nossos centros de educação profissional nós temos, né? Imperatriz, Santo Inês, Bacabal, todos eles também atuam com o programa aprendizagem. Como é que as pessoas podem fazer para participar, para ter acesso a esse programa, enfim, se inscrever? Como é que funciona? As empresas é que são responsáveis por fazer esse processo de contratação do aprendiz, né? Visto que a legislação obriga as empresas de médio e grande porte a terem aprendizes, eles fazem esse processo de recrutamento e seleção, que é muito particular das empresas, e encaminham para as escolas de educação profissional, no caso o Sistema S, o SENAC, né, e os outros parceiros do sistema e as escolas que são credenciadas pelo Conselho da Criança, pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Thalita, muito obrigado pela entrevista. Aproveito para convidar o pessoal para hoje, né? O local é o Parque do Bom Menino, a partir de que horas? Começa às 9 horas, né, termina ao meio-dia e a gente retoma as atividades às 15 horas. Então, todos estejam convidados a participar da nossa mostra e a prestigiar os trabalhos dos nossos aprendizes. Obrigado mais uma vez. Por nada. São 7 horas e 26 minutos. Vamos mudar de assunto? Olha, apesar de o voto no Brasil ser obrigatório, o eleitor, de acordo com a legislação vigente, é livre para escolher o seu candidato ou até não escolher candidato algum. Ou seja, o cidadão é obrigado a comparecer ao local de votação ou a justificar a sua ausência, mas pode também optar por votar em branco ou anular o seu voto. A urna eletrônica dá ao eleitor a opção de votar em branco. Só que na hora da contagem, esses votos não fazem diferença alguma. Depois da Constituição de 1988, o voto em branco passou a ter o mesmo efeito no processo eleitoral quando se anula o voto, ou seja, sem nenhuma validade. Nem voto branco nem voto nulo são considerados votos válidos. Eles não fazem parte da contagem, da votação de nenhum candidato e de nenhum partido. Então, o eleitor que vota branco, ele não está votando em nenhum candidato. O eleitor que vota nulo, ele digita um número que não existe. Então, em suma, a mesma coisa significa, o eleitor não quer votar em nenhum candidato disponível, está votando branco ou está votando nulo, não vai para nenhum candidato. Nas eleições municipais de São Luís em 2016, do total de 553.535 votos, 528.833 foram considerados válidos, já 8.758 eleitores votaram em branco e 15.944 anularam o voto. Estes não foram conferidos. Para muita gente, o voto significa a chance de mudar a realidade do país, do estado ou de uma cidade. E por isso,
não deve ser desperdiçada. Nunca anulei, nem votei em branco. Eu sempre optei e pesquisei sobre os meus candidatos. Sempre voto em alguém. Escolha dos representantes é essencial. Muitos eleitores ainda pensam que uma certa quantidade de votos nulos pode fazer com que uma eleição também seja anulada. Só que essa informação não procede. Para a Justiça Eleitoral, o que conta mesmo são aqueles votos que foram atribuídos ou a um candidato ou a uma determinada legenda. O artigo 224 do Código Eleitoral, que diz que quando houver nulidade de 50% ou mais dos votos válidos, ou seja, ocorreu algum fato que aqueles votos foram anulados ou que eles não puderam ser computados para um determinado candidato. Então a eleição ela tem nulidade, não é voto nulo, há uma diferença. Então voto nulo não anula a eleição. Diogo Coutrinho, nosso comentarista de política, já que voto nulo não anula a eleição, por que desperdiçar essa oportunidade, não é, John? Bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Claro, o cidadão não pode se isentar das eleições e claro que ele tem que votar, até para que depois não possa reclamar que um mau político fosse eleito com a, digamos assim, a não participação desse cidadão, desse eleitor nas eleições. Eu acho que votar é importante, exercer seu direito de cidadania e fortalece a democracia. É claro que nós temos bons e maus candidatos, bons e maus políticos, e cabe ao eleitor avaliar o que é melhor para o seu país e seu município. Ô John, o Tribunal Superior Eleitoral fez um convênio com a AGU, a Advocacia Geral da União, que a partir desse convênio eles vão cobrar os custos de eleições suplementares de candidatos cassados. Extremamente justo, né? Excelente notícia esse termo de cooperação, Adalberto, assinado aí entre a AGU e o Tribunal Superior Eleitoral, a Advocacia Geral da União. Foi assinado esse termo em que esses políticos cassados possam depois ressarcir a Justiça Eleitoral por conta dessas eleições suplementares. Vamos dar um exemplo. É alto, né? Muito alto. Porque o Tribunal Superior Eleitoral tem um orçamento dele, faz um planejamento no ano todo, e aí tem uma eleição suplementar que acaba tirando esse dinheiro desse orçamento já programado pela Justiça Eleitoral. Vamos dar um exemplo aqui bem claro, recentemente, Bacabal, o Zé Vieira já tinha várias condenações contra ele, e ele insistiu numa candidatura que acabou dando agora a cassação dele, a saída dele do mandato de Bacabal e prefeito de Bacabal. Ou seja, é um exemplo claro que, de acordo com esse termo de cooperação, ele terá que ressarcir essa eleição suplementar que ocorrerá no dia 27 de outubro em Bacabal. Apenas um exemplo para você entender bem, ou seja, esses políticos cometeram ilícitos, foram cassados nas eleições, eles devem ressarcir. Cerca de, Adalberto, 90 eleições suplementares já ocorreram esse ano no Brasil, inclusive 2 de governador, inclusive recentemente a de Tocantins, onde políticos, como o próprio ministro do TSE falou, o Fux, políticos, fichas sujas, com condenações que insistem em candidaturas e depois acabam sendo condenados e trazem um grande prejuízo ao erário federal, prejuízo para nós, Adalberto. Provavelmente vão ter que pensar 2 vezes agora. Agora vão ter que pensar 2 vezes, porque a conta vai chegar depois para ele pagar por conta dessa insistência, dessas ilicitudes que ele praticou e quer ser candidato. Então, portanto, excelente a iniciativa, Adalberto, destes 2 órgãos, desses políticos, pagarem a conta dessas eleições. Ô John, o PSOL e o PCB registraram candidatos a governador, também a senador. A Maura Jorge também fez o registro, ou seja, a movimentação começa a aumentar ainda mais agora no fim do prazo para o registro de candidaturas, né? É isso, Adalberto. Portanto, fecha então os 6 candidatos a governadores do Maranhão, todos eles já registraram as suas candidaturas. Ontem, como você falou, PSOL, PCB, que fizeram uma coligação. Os candidatos do PSOL, PCB, para governador é o Odívio Rezende Neto, e para senador é o Saulo Pinto e o Iego Bruno. São os candidatos aí do PCB e do PSOL. Aí o registro de candidatura deles 2 para governador e para senador. Optaram por fazer pessoalmente, né? Pessoalmente. Já a Maura Jorge, ela optou por fazer pelo sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. Maura Jorge também registrou a sua chapa para candidato a governador e também o seu candidato a senador Samuel de Itapecuru. Portanto, Adalberto, 6 candidatos fizeram seu registro, lembrando que hoje era o último prazo, dia 15 de agosto. Portanto, todos devidamente registrados e agora aguardam, claro, o deferimento das suas candidaturas pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral.
lembrando que o Flávio Dino já inicia sua campanha amanhã pela cidade de Raposa, às 18 horas. Claro que foi a primeira agenda divulgada pelos candidatos. Nós aqui cobriremos todos os candidatos, mas por enquanto o único que divulgou o seu ato político, seu ato eleitoral já marcado para quinta-feira, às 6 horas da tarde, na Raposa, é o candidato Flávio Dino, que concorre à reeleição pelo PCdoB, numa coligação de 16 partidos, que tem como candidatos a senadores o Everton e a Elisiane. Lembrando que todo o sistema difusora de comunicação participa na cobertura das eleições. Vamos ouvir os candidatos, a sabatina, a entrevista com os candidatos na Rádio FM, também na televisão. Enfim, você vai ter oportunidade de conhecer mais as propostas de todos os candidatos e o debate também programado aqui pelo sistema difusora de comunicação, assim como o SBT fará o seu debate também nacional. Vamos falar sobre o julgamento do Ricardo Murat no Tribunal Regional Eleitoral. Ele foi transferido, né, João? Foi transferido. O julgamento do Ricardo Murat foi transferido para o dia 21 desse mês. O que ocorre com o Ricardo Murat? Ricardo Murat teve a sua inegibilidade decretada pela juíza de Coroatá referente às eleições do município de Coroatá de 2012. Em 2012, em Coroatá, a esposa do Ricardo Murat, Tereza Murat, era candidata a prefeita e foi eleita em 2012. Só que houve uma representação contra eles por conta de abuso de poder na eleição de Coroatá, porque o Ricardo, na época, secretário de saúde da Rosana Sarney, ele foi acusado de interferir nessa eleição, usando a estrutura da máquina da Secretaria de Saúde para favorecer sua esposa na cidade de Coroatá, a Tereza Murat. Isso em 2012. Pois bem, entraram com uma ação contra o Ricardo e lá a juíza local de Coroatá decretou que ele estaria inelegível por 8 anos. Isso chegou ao TRE ontem, para fosse analisado. Ele entrou com recurso, claro, o Ricardo, contra essa decisão que o tornou inelegível por 8 anos, ele entrou com recurso e ontem foi analisado no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Na análise desse recurso já estava 3-1 contra o Ricardo Murat, ou seja, pela inegibilidade dele, mas foi feito um pedido de vistas ali para que fosse analisado melhor esse processo. Faltam ainda mais 2 votos. Se o Ricardo tiver mais um voto contra ele, ou seja, a favor da inegibilidade dele por 8 anos, ele estará fora das eleições, mas claro, concorrerá ainda, Adalberto, ao Tribunal Superior Eleitoral, ainda concorrerá ao TSE em relação a isso, a sua inegibilidade. Recorrerá ao TSE. TSE ainda, claro. Se ele for mantido... É a última instância. Isso, for mantida a condenação dele no TRE, se for mantida, está 3-1 contra ele ainda recorrerá ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em relação a essa decisão que o tornou inelegível por 8 anos do Ricardo Murat. João, para encerrar, o Ministério Público Federal conseguiu na Justiça a condenação do ex-prefeito de Rosário? Conseguiu uma denúncia contra o Ivaldo Cavalcante, que é o ex-prefeito de Rosário, por conta da não prestação, Adalberto, mais um outro caso, não prestação de contas em relação a um recurso federal enviado para Rosário, do FNDE, na época em que ele era prefeito da cidade. E aí ele foi condenado, claro, suspensão dos direitos políticos, não pode exercer cargo, nem concorrer por um período de 5 anos, e ainda terá que prestar serviço comunitário e doação em cestas básicas, porque o MPF entendeu que ele foi omisso em relação a essa prestação de contas. Para finalizar, outra informação, o candidato Júnior Lourenço teve ontem a sua candidatura impugnada por conta de prestações de contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União. E o candidato a deputado Hélio Soares sofreu um acidente ontem, um pequeno tombo, mas ele já foi para o hospital, passa bem, o Hélio Soares ali quando ele estava numa visita no Palácio dos Leões. Obrigado, João. Obrigado, Alberto. Amanhã. São 7h36, nós vamos para o intervalo, mas na volta nós vamos falar sobre um projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, uma proposta que autoriza delegados e policiais a decidir sobre medidas protetivas para atender mulheres em situação de violência doméstica. Já já nós vamos falar sobre esse assunto, hein? E mesmo sem jogar, o Sampaio é beneficiado por um resultado em rodada da Série B, que teve um golaço, inclusive, de um jogador maranhense. A gente volta já já, fala para você quem foi. São 7h40, de volta o Bom Dia Maranhão aqui pela TV Difusora. Agora, último bloco do Bom Dia Maranhão, nós vamos falar de esporte. Vamos falar de esporte com Laércio Júnior. Laércio Sampaio nem entrou em campo
Mas conseguiu bons resultados na primeira rodada aí essa nova rodada da Série B, né? Agora tem que fazer o dever dele, né? Lembrando que o Sampaio Corrêa tem confrontos diretos lá na frente contra Paysandu e contra o Brasil de Pelotas, que são equipes que estão logo acima do Sampaio Corrêa na tabela de classificação. E a rodada teve um golaço de um maranhense que já jogou no Sampaio Corrêa, mas esse golaço não impediu a derrota do time dele. Esse resultado também foi bom para a Bolívia querida. E o time que está logo acima da zona do rebaixamento não venceu. Veja os gols dos jogos que abriram a 21ª rodada da Série B. O Avaí começa melhor, vai para cima, cria as melhores oportunidades e marca o primeiro gol. Após o contra-ataque rápido, Renato, por cobertura, faz um belíssimo gol para o time do Avaí. Veja de novo, toque de categoria de Renato, aos 19 minutos do primeiro tempo. É o gol do Avaí, 1-0. O Avaí segue melhor no jogo. Na segunda etapa continua criando boas oportunidades. O goleiro Marcelo Pitol do Brasil é um dos melhores jogadores em campo. Por cobertura quase vem mais um pro Avaí. E a velha máxima do futebol vale mais uma vez. Quem não faz, acaba levando. Após a cobrança de falta, Leandro Camilo desvia de cabeça. A bola entra no canto do goleiro Aranha. É o empate do Brasil de Pelotas aos 41 minutos do segundo tempo. Resultado ruim para o Brasil, ruim também para o Avaí. Na outra partida de abertura da 21ª rodada, a Ponte Preta encarou o time do Criciúma. Na volta da torcida, Moisés Lucarelli. A Macaca teve que cumprir 2 jogos com portões fechados. E logo no início, Lucas Mineiro de cabeça faz Ponte Preta 1-0. E aí aparece o talento maranhense. Alex Maranhão cobra essa falta com extrema categoria. Repare que o goleiro só olha, a bola morre no ângulo, um golaço. A comemoração é a lá Cristiano Ronaldo, e com todo o merecimento. Categoria de Alex Maranhão, mas nem o golaço salvou o time catarinense. João Vitor fez o segundo da Ponte Preta ainda no primeiro tempo. E o gol da vitória vem com Bruno Ramires na etapa final. Ponte Preta 3, Criciúma 1. A Ponte Preta entrou no G4 com esse resultado, claro, depende de uma combinação de resultados para permanecer lá. O Avaí está em terceiro, mas também pode sair do G4 em virtude desse resultado. Tem muita gente flertando com a zona de classificação. O Figueirense, o Goiás, enfim, está todo mundo de olho nas vagas de Ponte Preta, que agora está em quarto, e do Avaí, que está em terceiro e agora com um jogo a mais. Em relação à zona do rebaixamento lá na parte de baixo da tabela, esse empate do Brasil ele não foi ruim não para o Sampaio. O Brasil vai a 23 pontos, abre 1 de vantagem em relação ao Sampaio Corrêa, agora tem 6, só que o Tricolor, com uma vitória no sábado diante do Guarani, ele derruba essa vantagem para apenas 3 pontos, sendo que faz outro jogo em casa contra o Vila Nova e ainda tem um confronto direto contra o Brasil de Pelotas, né? E dizem ser essa a luta pela última vaga que resta entre Sampaio Corrêa e Brasil de Pelotas na segunda divisão do ano que vem. Um resultado interessante para a equipe tricolor, que só vai servir se o Sampaio Corrêa vencer a equipe do Guarani na partida marcada para sábado. Nós ouvimos o zagueiro Rogério. Ele comentou um pouco em relação à sua estreia. Ele entrou na primeira etapa ainda do jogo contra o Coritiba lá no Paraná e deu conta do recado. Ele fala da estreia e desse processo de reabilitação do Sampaio na competição. Fiquei feliz, né? Jogando fora contra uma equipe muito forte e consegui um empate fora de casa. Ficou de bom tamanho, né? Claro que nós queríamos a vitória, mas pela circunstância o empate foi muito bom. Pois é, então, palavras do zagueiro Rogério, que pode ser titular de novo ao lado do Maracás na zaga para a partida de sábado. O técnico Paulo Roberto Santos tem feito muito mistério em relação à escalação da equipe do Sampaio Corrêa. Outro que deve jogar no sábado é o lateral direito Bruno Moura, completamente recuperado de uma lesão que o tirou das últimas partidas. Feliz de estar podendo voltar e ajudar o grupo da melhor maneira possível e aproveitar essas 2 oportunidades que nós temos em casa para poder fazer valer o nosso mando de casa, poder tá respirando um pouco melhor também, né, cara? Então sair um pouco dessa zona aí, pensar um pouco em sair dessa zona para que as coisas comecem a acontecer para o nosso lado. Aí ele vai jogar, porque o Luiz Gustavo está suspenso, 2 jogos ele foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva e não vai poder jogar também no sábado. Bruno Moura terá que voltar para assumir a titularidade. Sampaio que jogou com o Silva improvisado lá no Paraná. Então um jogo muito importante acontecendo às 7 da noite no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Tricolor com uma vitória vai respirar um pouco, ficar bem próximo de sair da zona do rebaixamento.
Agora vamos falar de outro esporte, o cavalo de aço, que faz muito sucesso ao longo de toda a temporada de 2018, agora também pode sair dos gramados e brilhar nas quadras. Veja por quê. Um grupo de atletas da região e dos estados Tocantins e Pará se reuniu para formar um time de vôlei em Imperatriz. A direção do time do Cavalo de Aço resolveu apoiar esses atletas, formando assim o primeiro time de voleibol na cidade. Nunca foi feito, é um projeto realmente novo e a gente quer fazer realmente a diferença, já que a gente fez durante esses 10 meses na gestão do clube, através do futebol. Vamos estender também aí para outras áreas também. Para o atleta imperatrizense Ricardo, a criação do time de voleibol para a cidade é um grande marco, já que movimenta o esporte local. As competições futuras, a gente vai jogar agora um estadual no Pará, e também um estadual agora no Tocantins no mês que vem. O projeto, criado há um pouco mais de um mês, não pretende focar apenas em uma só modalidade. Outros tipos de esporte também irão contemplar o novo projeto. E a gente quer expandir também para as outras modalidades, como handebol, futsal, futebol feminino e o basquete. É o Imperatriz tentando seguir o exemplo do Sampaio, que é um sucesso, o Sampaio Basquete, o Moto, que tem um belo time de voleibol nas disputas a nível norte e nordeste do Brasil, e o Imperatriz vivendo esse momento muito bom, a parceria está afinada com a torcida, o time é vice-campeão estadual, está na Copa do Brasil do próximo ano, vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, enfim, é um bom momento que vive o Cavalo de Aço. Para finalizar, Adalberto, a Série B do Campeonato Maranhense, que começa no outro mês, ela terá 7 participantes, entre eles o Chapadinha, Pinheiro e Timon. 3 cidades importantes que podem ter um representante no ano que vem na primeira divisão. Obrigado, Laércio. Um abraço. São 7h47, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nesta quarta-feira. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta extremamente importante, interessante, hein? Que pode agilizar aí a decisão sobre medidas protetivas para mulheres, atender mulheres que são vítimas aí de violência doméstica e familiar. O Eduardo Ericeira tem mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Eduardo, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, apenas um projeto de lei, Adalberto, como você bem disse, ainda tem que ser votado aí na Câmara dos Deputados para virar lei e fazer essas alterações na Lei Maria da Penha. Mas há já indícios aí, já há acessibilidade, segundo divulgou o relator do projeto de lei, o deputado João Campos, do PRB de Goiás, já há uma acessibilidade muito grande entre os líderes partidários para a aprovação dessas mudanças que alteram a Lei Maria da Penha, que segundo o relator do projeto de lei, não aí acabou com os números, não houve uma redução significativa nos números de violência praticados contra as mulheres, nos casos de violência praticados contra as mulheres, somente a Lei da Maria da Penha que tem que acontecer essas alterações, segundo aí divulgou o relator do projeto de lei. A lei atualmente, Adalberto, prevê que a mulher que é vítima de algum tipo de violência, ela procura a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, a autoridade policial, no caso o delegado, tem 48 horas para fazer essa comunicação ao juiz de direito e só aí o juiz tem a possibilidade de decretar ou não alguma medida protetiva, quer dizer, é um processo muito burocrático. A partir desse projeto de lei, o que prevê essas alterações na Lei Maria da Penha? A autoridade policial, o delegado, ele a partir do momento do registro do boletim de ocorrência, a partir do momento que ele for comunicado pela mulher vítima de violência, ele já pode decretar aí medidas protetivas. E ainda prevê nos municípios brasileiros que não tiver algum delegado, o policial no caso que fizer o atendimento à ocorrência, ele vai ter a autoridade policial também de decretar a medida protetiva à mulher que supostamente foi agredida. E aí, com essa medida protetiva, o suposto agressor vai ter que se afastar tanto da vítima quanto dos seus dependentes a partir do decreto dessa medida protetiva. Esse decreto ele vai ter que ser comunicado no prazo de 24 horas pela autoridade policial, seja delegado ou polícia, no caso aí dos municípios que não tiverem delegado e for decretado por um policial, se passando por uma autoridade policial, deve aí comunicar ao juiz de direito no prazo de 24 horas, que também terá 24 horas para permanecer com a medida protetiva, aí decretada pela autoridade policial, ou então suspender. Vale lembrar que esses dados ficarão aí armazenados em um banco de dados do Conselho Nacional de Justiça e todos os órgãos terão acesso. Ministério Público, Defensoria Pública, os próprios órgãos de segurança e também de assistência social. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está aí Eduardo Ericeira falando. E não é apenas um projeto de lei, né? É um projeto extremamente importante que pode salvar vidas. Às vezes esse tempo, como disse o Eduardo, em relação à burocracia do sistema,
pode fazer com que mulheres estejam morrendo por causa dessa burocracia, desse trâmite, muitas das vezes, quando que a medida, o próprio nome já diz, é uma medida de emergência, urgente, de imediato, não é? São 7 horas e 51 minutos. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Nós vamos começar pela capital, por São Luís. Previsão do tempo para hoje aqui na capital maranhense, olha só. Aqui chuvas isoladas, céu parcialmente nublado, a clara e possibilidade de ocorrer chuvisco rápido em pontos isolados da ilha. A mínima vai ser de 24 graus e a máxima 31 graus. Vamos agora a Imperatriz. Na cidade de Imperatriz, variação de nebulosidade, céu parcialmente nublado e sem probabilidade de chuva lá na região tocantina. A temperatura mínima em Imperatriz hoje, 23 graus, a máxima 35 graus, temperatura alta, né? Temperatura alta em Caxias também. Lá na Princesa do Sertão, céu parcialmente nublado a claro e sem previsão de chuva. Mínima de 24, máxima, você viu, 36 graus. Vamos agora a mais 3 cidades. Bacabal, céu parcialmente nublado a claro, sem probabilidade de ocorrer chuva lá em Bacabal. Mínima de 23, máxima de 34 graus. Agora vamos para a região sul. Balsas, céu parcialmente nublado a claro, ausência de chuva. A mínima lá em Balsas 21, máxima 36 graus. Em Barra do Corda hoje, céu parcialmente nublado a claro, ausência de chuva. Mínima de 22 graus, máxima de 36 em Barra do Corda. Essas as informações, a previsão do tempo do Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão, parceira aqui do Sistema Difusora de Comunicação. São 7 horas e mais 52 minutos, agora a tábua de marés. 3h36 da madrugada foi a primeira maré baixa, você vê aí, 40 centímetros, 9h37, 5,8 metros, em maré alta, às 9h37, 15h59 da tarde, nova maré baixa com 40 centímetros, 21h57, 5,8 metros, maré alta, nesse período aqui no estado do Maranhão, portanto, de ventos fortes nesse mês de agosto. São 7 horas e mais 52 minutos, 7h52, e você ligado aqui na difusora do nosso Bom Dia Maranhão, que vai chegando ao final. Amanhã a gente se encontra às 7 horas da manhã. Vamos falar sobre um evento importante que vai acontecer na cidade, na área da perícia criminal, que é extremamente importante para a elucidação de vários crimes. Tem uma mudança no Congresso proposta também, a gente vai discutir isso amanhã. Outras notícias no portal MA10, amanhã, 7 da manhã. Quero tomar café com você, a gente se encontra às 7 da manhã. Até lá.